Programa Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, administração de condomínios, venda e aluguéis. Cirne Automóveis. Acesse cirneautomóveis.com.br. Construtora Jobim, fone 3026 4040 e acesse construtorajobim.com.br. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET, TV Santa Maria, a TV que é nossa. Com muito orgulho a gente fala assim, desta forma. Bem, hoje, mais uma vez então aqui, agradecendo sempre os nossos apoiadores culturais. Cirne Automóveis, o Cirne que está nos apoiando já há algum tempo. Agradecemos ao Cirne e para vocês que queiram trocar de veículo, dar uma olhada num novo carro, vá até as lojas Cirne, uma aqui na Fernando Ferrari e a outra em Camobi. Vocês terão credibilidade, confiança absoluta, veículos revisados e com garantia. Grande abraço ao Cirne. Também a Imobiliária Modelo, administradora de imóveis e condomínios. Obrigado a Modelo. Qualquer dúvida, qualquer problema na questão toda imobiliária e também na administração de imóveis, procure a Modelo. E Construtora Jobim. A Construtora Jobim que está mudando, eu digo sempre que está mudando a fotografia de Santa Maria, né? Vários prédios em construção e a forma e o know-how da Jobim que tem marcado Santa Maria. Muito obrigado, Jobim, por estar aqui também conosco. Bom, estamos mais uma vez aqui com um convidado muito especial, amigo de longa data, colega, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Rafael Gonçalves Pereira. O Coronel Rafael assumiu recentemente o comando do 4º Batalhão de Bombeiro Militar e tivemos a oportunidade de estarmos na passagem de comando e está voltando para casa. Rafael, que é oriundo... Rafael, qual é a tua naturalidade é Santa Maria, né? Tu é natural de Santa Maria. Santa Maria nato com muito orgulho. Santa Maria. O Rafael tem 25 anos de serviço, né? 10 anos na Brigada Militar e 15 anos já no Corpo de Bombeiros. E eu falo sempre aqui, Rafael, que a comunidade ainda não está bem acostumada com a situação desta separação, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra separação, né? Porque o Corpo de Bombeiros e Brigada Militar sempre estiveram muito juntos, né? Desde da sua criação, enfim, e que estão andando lado a lado ainda, mas com corporações diferentes, né? Corporações com comandos separados dentro da Secretaria de Segurança Pública. O Coronel Rafael, que comandou Santiago e comandou Livramento, né? Então tem uma larga experiência e está chegando aqui em Santa Maria. Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Já desejo, como disse pessoalmente no dia da passagem de comando, muita sorte, né? Muita felicidade e que tu, junto com a tua equipe, que nós conhecemos muito bem, né? Toda aquela equipe do 4º Batalhão de Bombeiros, sabemos da competência e sabemos da forma que aquele grupamento se detém, né, e é comprometido com a missão. Perfeito. Coronel Vargas, um grande amigo, um colega de farda que eu tenho a honra de ter trabalhado por
Mais de 10 anos, acredito, na ativa junto contigo. Verdade. Se me permite chamar de tu pela tua jovialidade. Muito obrigado. Tem toda a liberdade para isso. Mas tem toda a minha continência, um oficial que na época eu me espelhava e me espelho até hoje, né? E quero dizer da grata satisfação de voltar para Santa Maria. Como bem falaste aí, fui para trabalhar 2 anos, comandar 2 anos uma companhia de bombeiro militar em Santiago, em 2011. E aquela cidade, aquela região me acolheu tão bem que eu, ao invés de ficar os 2 anos, eu acabei ficando 8. Olha só, que bacana. Ficando 8 anos naquela região que pega Jaguari, pega Unistalda, São Francisco de Assis. Né? Pega toda a região com base aí em Santiago. Isso, a sede em Santiago, perfeitamente. Depois retornei para Santa Maria um breve período e no ano de 2020, no auge da pandemia, eu já tinha sido promovido a major e aí eu estava prestes a ter que assumir o comando de um batalhão, né, para galgar o posto de tenente-coronel, que geralmente é assim que acontece na nossa corporação. E então, no auge da pandemia, em maio, eu assumi o comando em substituição ao coronel Salé, tenente-coronel Salé na época, lá em Santana do Livramento. Santana do Livramento, 10º Batalhão de Bombeiro Militar, uma área 1/3 do estado. 1/3 do estado, Rafael? Uma área territorial de 1/3 do estado. Quantos municípios tinha lá? Eram 14 municípios, destes 14, 8 tinham quartéis de bombeiro, mas pega de Uruguaiana a Bagé. Uruguaiana a Bagé? A Bagé, isso onde tem quartéis. E Bagé ainda tem Pedras Altas, Candiota, Ulha Negra, Aceguá, que são municípios que não possuem quartel, mas que são de nossa responsabilidade territorial. Então, a distância dava mais de 500 quilômetros de um quartel ao outro. Meu Deus. Dentro do mesmo batalhão. É algo impressionante, olha né? Só, é algo impressionante. Olha só. E, Rafael, existe fazendo já um gancho a respeito disso, né? Nós sabemos que a Brigada Militar teve uma reestruturação agora há pouco, envolvendo os comandos regionais. Os bombeiros têm esta ideia também, daqui a um pouco, de fazer essa redistribuição? Existe. Até na última reunião que tivemos com o nosso comandante-geral, o Coronel Estevam, ele nos trouxe a notícia de que vão ampliar o número de batalhões no estado e criar comandos regionais. Hoje, a Brigada Militar, por exemplo, ela tem vários comandos regionais que o Corpo de Bombeiros não possui. As delegacias de polícia perfeito. As delegacias de polícia também possuem as delegacias regionais. Né? Em alguns municípios, sede, e o Corpo de Bombeiros ainda não. Mas já na nossa própria lei de transição, quando aconteceu lá entre 2016 e 2017, já existia a previsão de um comando regional que possivelmente será em Santa Maria. Já contemplando a mesma questão do policiamento, também aqui, como também tem aqui um comando regional da Polícia Civil. Isso aí. Uma delegacia regional. Então, eu acredito que sejam de 2 a 3 comandos regionais no estado. Não vai ser do tamanho da brigada, nem da Polícia Civil, né? Mas vai ser. E a ideia possivelmente seja um dos comandos em Santa Maria. Né? Então, para nós é uma satisfação ter um comando regional de bombeiro, além de ter o nosso batalhão. Correto, sim. Porque a ideia do comando é fazer com que os batalhões sejam cada vez mais operacionais. É tentar tirar a carga administrativa dos batalhões e trazer para os comandos regionais. Né? Isso aí é gestão. É isso mesmo. Isso é gestão. Esse sempre foi o objetivo da Brigada, né? De tirar de dentro das unidades operacionais essa parte pesada administrativa e fazer com que se preocupe tão somente com o lado operacional. E já que estamos falando em brigada, se tu me permites... Eu também não gosto de usar o termo separação, e sim emancipação. Perfeito. Nós emancipamos... Está aí a palavra que substitui muito bem. Nós emancipamos a saída da Brigada Militar, né, por entender e por necessidades de ter um comando próprio. Que hoje em dia os exemplos estão aí. O Corpo de Bombeiros cresceu de uma maneira astronômica. E a nossa Brigada Militar também, graças a Deus, está crescendo. Nós somos eternamente gratos à Brigada Militar, nós continuamos com o sangue brigadiano em nossas veias,
né? É a nossa mãe a Brigada Militar. Mas por questões técnicas nós tivemos essa obrigatoriedade de desvincular e de nos emanciparmos. Até pela questão missão, né, Rafael? Missão bombeiro e a missão polícia. Missão bombeiro e missão polícia, apesar de trabalharmos na segurança pública, sim, somos órgãos de da segurança da mesma secretaria e estamos envolvidos na segurança pública do Estado. Nós temos missões diferentes. Exato. Nós não temos a missão de polícia que a Brigada Militar tem. E então essa talvez foi uma das principais causas, né, da nossa emancipação. Temos a certeza que as duas corporações estão indo de vento em popa. Que ano foi a emancipação, Rafael? Foi em 2017 você concluiu. 17 foi concluído. Mas o histórico das tentativas perdurou mais de 20 anos. Né? Até verdade. Sempre se falava e tudo mais, mas nunca tinha se... Eu acredito até, Rafael, que isso tudo tenha acontecido como uma espécie de protecionismo, né? Isso. Não, mas eu acho que... Não vamos separar, não vamos emancipar. Vamos esperar mais um pouco, Mas tinha realmente a necessidade e está comprovado, isso né, que havia realmente a necessidade. Né? Verdade. Eu até talvez iria falar um pouquinho mais adiante, mas já podemos falar agora. As questões de equipamentos do Corpo de Bombeiros, o que nós crescemos foi impressionante. Quando eu cheguei no Bombeiro em Santa Maria no ano de 2008, eu posso dizer abertamente, né, não criticando o governo, a gente não está aqui para isso. Não. Nós chegamos a ficar em Santa Maria com 2 dias sem ter caminhão funcionando. Eu me lembro disso. Eu me lembro. Tu ainda estavas na ativa nessa época. Alguns problemas. Nós tínhamos as nossas viaturas leves para a questão de realizar a prevenção de incêndio. Eram viaturas muito antigas, a manutenção era muito cara. Hoje em dia nós temos carros novos, nós temos caminhões em excelentes condições. Nós temos equipamento de proteção respiratória para o nosso efetivo, para poder entrar no incêndio e não ter qualquer perigo. Perfeito. A primeira condição é justamente nós precisamos proteger, proteção individual. Nós precisamos proteger o nosso bombeiro para que ele consiga cumprir a missão lá na frente. Perfeito. Correto. Por último, o nosso comando geral e o governo do estado adquiriram um helicóptero, que faz um mês mais ou menos que nós fomos... E tem uma notícia aí do helicóptero... Tem uma notícia que foi dada na nossa passagem de comando, né? Talvez possa estar um pouquinho longe ainda, mas é uma missão que o nosso comando geral já está pensando, né? De talvez adquirir uma nova aeronave e trazer para a região central. Não, e inclusive, Rafael, me chamou a atenção naquele dia porque o comandante ele foi cirúrgico nessa notícia, até fazendo o gancho com a nossa questão da base aérea. Isso aí. Né? Nós temos uma base aérea aqui em Santa Maria. Então, quer dizer, a gente sempre brinca do helicóptero com o veículo, com o carro normal da garagem. Né? Tem uma garagem à disposição, né, dentro da base aérea que pode acomodar ali, sem dúvida nenhuma, uma aeronave nossa com uma ampla missão aí para toda essa parte central e fronteira também, como tu conheces muito bem. Isso aí. Bom, Rafael, nós sabemos que aconteceu, e aí falando então diretamente na parte operacional, né, do serviço de prevenção, principalmente a prevenção agora, que nós sabemos muito bem que a legislação ela teve uma grande, vamos colocar como aperfeiçoamento, tá? A partir do caso KISS. Como que está esta efetivação, né, desta nova legislação? Como que estão trabalhando em cima dela hoje? A Lei 14.376, ela entrou em vigor em dezembro de 2013, ou seja, está quase fechando 10 anos. Exato. Né, de publicação desta lei, em que determina que todas as edificações industriais e comerciais possuam o seu alvará de prevenção contra incêndios. O Corpo de Bombeiros é o órgão fiscalizador do Estado, nessa seara. Sim. Durante esses 10 anos de vigor dessa legislação, nós tivemos aí muitas dificuldades para colocar em prática, por N motivos, que talvez falta de efetivo... porque foi uma carga de trabalho também. Claro, muito grande, uma carga de trabalho muito grande. Então nós não tivemos perna por muito tempo
para conseguir adequar todas as demandas que vinham para o Corpo de Bombeiros. Isso foi meio histórico, só que passados os anos nós conseguimos, através de gestão de comandos, nós conseguimos chegar num padrão que hoje, eu vou dizer da região central do estado, onde Santa Maria tem a central de análise de todos os planos que são da nossa região, dos 37 municípios que o 4º Batalhão possui. Santa Maria, nós temos uma equipe que diuturnamente analisa os projetos, que os engenheiros e arquitetos, através de seus proprietários de edificações, né, eles ingressam, eles registram no Corpo de Bombeiros esse PPCI, é analisado pela nossa equipe, né, e se estando tudo ok, às vezes perdura por N motivos, né, até a obtenção do alvará. Os nossos prazos, que chegou a ser 6 meses, 8 meses, 3 meses, hoje a análise de um PPCI no 4º Batalhão está na faixa de 10 dias. Opa, essa é uma informação... Se os nossos telespectadores fizerem uma analogia com outros órgãos, o Corpo de Bombeiros está anos-luz na frente. Sim. Já puxando a brasa para o nosso porque assado. A grande reclamação que se tinha, Rafael, era justamente essa, né? Mas eu ingressei lá e eu preciso deste PPCI para que eu dê continuidade ao meu empreendimento. Isso aí. Né? E não vinha, e batia e não vinha. Bom, então quer dizer, é uma grande notícia para o crescimento da nossa cidade e como o Rio Grande do Sul como um todo. Isso aí. O empresário, ele é um amigo do Corpo de Bombeiros. Nós não queremos aqui jamais ser inimigos. Certo. Aquele comerciante, ele muitas vezes é o Corpo de Bombeiros que tá com o PPCI parado. Hoje não é verdade. Hoje, até eu posso deixar um recado aqui. Todos os proprietários de edificações que precisam ter seus alvarás, eles devem, quando contratam os seus engenheiros ou arquitetos, que são os responsáveis técnicos, eles têm o poder de acompanhar o andamento. Online. Então ele não precisa ligar para o Corpo de Bombeiros e perguntar onde é que está. Ele não precisa ir até o quartel. Da sua casa ou do seu telefone, ele tem uma chave de acesso que ele pode pesquisar a qualquer momento se o projeto dele está em análise nossa ou se está no seu responsável técnico para as devidas correções. Perfeito. Então isso dá uma agilidade. Eu faço esse chamamento que os proprietários dos mais diversos comércios comecem a pesquisar onde está o seu projeto, se está com o bombeiro ou se não está com o bombeiro. Perfeito. Muito bom isso, muito bom. Bom, então, com base nisso, Rafael, envolvendo a questão toda da nova legislação, ela, evidentemente, qual a tua análise? Aquela que foi modificada, aquela que foi feita, então, lá no final de 2013, né? Houveram algumas modificações, né? Adaptações ao longo desses 10 anos, aconteceram algumas adaptações que veio, evidentemente, dentro de vamos colocar aí como um balanço, né? Não fugindo da prevenção, que você sabe muito bem como que deve ser feita, mas também deixando um pouco mais ameno para aquele empreendedor, né? Diz, vem cá, será que não é isso aqui, será que não é um exagero? Mais ou menos isso. Assim, os sistemas preventivos, que são os equipamentos que o proprietário da edificação tem que manter instalado em sua edificação, no seu prédio, no seu comércio, ele não mudou muito da lei antiga para a lei atual. Certo. Porque a grande maioria já vinham das NBRs, das normas brasileiras de regulamentações. Então isso aí não mudou muito. Uma coisa que a lei 14.376 trouxe, que não existia antigamente, é algumas responsabilidades. Importante. Algumas responsabilidades. Se não me falha a memória, eu acredito que seja no artigo 5º dessa legislação, ou próximo disso, que obrigam os prefeitos dos municípios do Rio Grande do Sul a exigir
o alvará do Corpo de Bombeiros para que aquela edificação possa funcionar. Certo. Antes isso aí não era devidamente obrigatório. Obrigatório para a questão município. Isto. Então hoje, para um estabelecimento X funcionar no município, ele tem que apresentar vários alvarás na prefeitura municipal, na sua prefeitura municipal, sim. Inclusive, E um deles... inclusive o alvará do Corpo de Bombeiros. Né? Dependendo do ramo, tem que ter o seu alvará sanitário, seu alvará ambiental, o outro tipo de alvará. Sim. E o Corpo de Bombeiros é obrigatório em todos. Né? Para que chegou no setor X da prefeitura lá, o fiscal vai analisar, tá aqui o alvará do bombeiro, tá aqui o alvará X, tá aqui o alvará Y, está prestes a conseguir o seu alvará de localização, né? Isso. Que é o último alvará último concedido pela prefeitura, pelo prefeito municipal, para que aquele comércio funcione. Se não estiver assim, não está regular. Correto. Não está regular. Perfeito. Né? Rafael, vamos fazer um breve intervalo, né, para nós tomar mais um pouquinho d'água aqui. E o assunto, ele é muito extenso, né? Já fica aqui o convite, e falando aqui para o Vinícius, Vini, vamos trazer o Rafael, mais no final do ano, vamos trazer o comandante Rafael novamente aqui no programa. Sempre uma satisfação. Eu sei disso. Rafael, justamente porque é um assunto que está ligado diretamente a toda a comunidade. Não existe uma setorização, né? Não, isso aqui interessa só para o empreendedor, interessa só para o síndico do prédio. Não, interessa a comunidade como um todo. Então, importantíssimo isso. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, já voltamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Cristo Rei Offices. Tenha seu endereço profissional no empreendimento mais espetacular de Santa Maria. Arquitetura internacional, rooftop com restaurante e piscina com vista espetacular, salão para eventos, hotel anexo, estacionamento rotativo, paisagismo de grife. Cristo Rei Offices. Você em destaque na sua categoria profissional. Construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. Tradição, confiança e segurança de realizar seu sonho é na Cirne Automóveis. Com mais de 29 anos de experiência no mercado automotivo, com estoque variado de veículos com mais de 100 carros, trabalhamos com controle rigoroso de qualidade, contamos com especialistas para melhor atendimento e satisfação dos nossos clientes. Realize seu sonho. O carro certo para você e sua família é na Cirne Automóveis. Visite nossas lojas Avenida Fernando Ferrari 1001 ou Avenida Prefeito Evandro Ber 6040, no bairro Camobi. Acesse cirneautomóveis.com.br. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos tendo aqui a grata satisfação de estarmos recebendo o comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar aqui de Santa Maria, que assumiu recentemente, é o Coronel Rafael, filho de brigadiano, né? O Rafael é puro sangue, viu? O Rafael é puro sangue, filho de brigadiano. Então, temos aí uma amizade e um relacionamento de muitos e muitos e muitos anos. Então, eu estou me sentindo aqui muito à vontade conversando com o Rafael. Rafael, dando prosseguimento, nós falando agora aqui durante o intervalo a respeito da questão envolvendo a característica do comandante, né? Nós sabemos que cada um de nós precisa e deve
colocar a sua receita neste bolo, né, que nós podemos dizer assim, na questão de como comandar, né? Nós sabemos e fomos treinados dentro de uma academia para aonde nós temos lá, né, fonte de líderes, aonde nós sabemos e temos as plenas condições do comando. Mas evidentemente que nós sabemos que aí tem o toque pessoal, né? Como é que está o planejamento e quais são as metas, né, do Coronel Rafael para este novo comando? Antes disso, se tu me permitir, tu me falou da nossa amizade de longa data. Sim. Quando tu falou isso, eu me lembrei de pronto, dia 23 de dezembro do ano de 2003, ou seja, quase 20 anos passados. Sim. Que tu foste promovido a major e eu a capitão. Não sei se tu lembra disso. No mesmo boletim. No mesmo boletim. No Inclusive, mesmo boletim. acho que tu servia no CRPO e nós fizemos um jantar junto. Verdade, verdade. Fiz lembrar agora, né? Olha só. Olha, o tempo passa, né, Rafael? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Dessa promoção. Exatamente. Aí, nesse período, eu saí do CRPO e fui para o 1º regimento. Aonde eu servia. Isso e aonde tinha a questão envolvendo uma inovação da brigada, que os esquadrões maiores eram comandados por majores. E como eu fui um estreante nesse sentido, agora mudou, então, agora é eu que estou sendo entrevistado aqui, viu? Eu que estou contando a minha história. Mudou, então, esse know-how, e muitas pessoas que ainda tinham o pensamento, né, de longa data, de que só tínhamos um major em cada batalhão, em cada regimento, que era o subcomandante. Então, muitas pessoas naquele momento, né, e eu passei a comandar o 1º esquadrão. Lembro. Foi perguntado: tá indo para o regimento, então vai ser o subcomandante? Não, o subcomandante era o Major Vorney. O Vorney era nosso grande amigo. O Vorney era está nos assistindo, isso, com certeza. Que também está na reserva, tranquilo. O Vorney era o subcomandante e eu comandando o 1º esquadrão. Mas não fez lembrar aí 20 anos. Mas é importante, né? É importante. Legal. Com relação a metas de comando, nós temos aquela Bíblia, então, que temos que seguir, né? E aí nós podemos, cada comandante, colocar o seu tempero. Eu sou muito da gestão, eu tento enxugar ao máximo o serviço administrativo, naquilo que dá para enxugar, né? Isso. E o meu foco é a operacionalidade. Eu sempre digo para minha tropa, eu tenho que fazer o serviço andar na questão administrativa, mas eu preciso focar na área operacional. O nosso carro-chefe é o atendimento à comunidade. Perfeito. Muitas vezes eu tenho que fazer a escolha entre puxar alguém do socorro para vir trabalhar na administração para questão burocrática. Eu tento ao máximo fazer ao contrário. Se tem alguém que está com um pouquinho de possibilidade, desce, vai para o socorro, vamos correr no caminhão, vamos correr na viatura autorresgate, vamos trabalhar na rua, né, prestando todo tipo de serviço para a comunidade. Então isso tudo, Rafael, vem dessa importante experiência aqui que tu falaste, né? Comandando todo esse tempo uma companhia isolada em Santiago, depois questão de Livramento, né? Santiago, Livramento, traz isso, um jogo de experiência muito forte, né? De como que nós devemos agir. E quem sabe muito bem disso, Rafael, é o nosso efetivo. O nosso efetivo conhece muito bem o comandante que tem, né? Então, como é bom quando acontece uma ocorrência X e o meu efetivo, o teu efetivo diz o seguinte: eu estou indo lá e eu tenho todo o respaldo do meu comandante. Então, isso dá uma confiança muito grande, né, naquele que está lá na linha de frente, cumprindo a sua missão lá na frente. Isso nos traz uma tranquilidade, né? Isso aí. Rafael, essas metas aí, como é que estão as questões envolvendo número de ocorrências, enfim, tu já fizeste, evidente, um levantamento do 4º Batalhão. Como que estão essas ocorrências mais incidentes aqui em Santa Maria e região? Primeiramente, o 4º Batalhão, quando eu cheguei agora, questão de um mês e pouco, eu tive uma surpresa muito positiva. A organização do batalhão, o efetivo muito bem treinado,
o efetivo comprometido ao extremo. Nós estamos indo, aquela história, isso não é ocorrência de bombeiro. Né? Sim. Gente, né? Sim. Nós temos a nossa previsão constitucional, o que o bombeiro deve atender ou não. E nós fazemos muito mais que isso. Como sempre. Como sempre, é né? isso aí. E então, assim, o Santa Maria e toda a região, nós estamos atendendo todo tipo de ocorrência. Inclusive a do gatinho, né? a do cachorro. Essa aí é a característica do bombeiro, né? Que leva Isso. Então, assim como a gente faz essas pequenas ocorrências, que para alguns, mas para aquela pessoa, para o dono do animal, aquilo é um grande serviço. Não tem dúvida. E realmente, não tem dúvida. Então, além das pequenas ocorrências, um mal súbito, uma queda da própria altura, uma pessoa torceu o tornozelo, o Corpo de Bombeiros está fazendo o máximo possível para ir até nestas. Certo. Claro que a nossa prioridade são os incêndios. O bombeiro, ele foi criado para apagar incêndio. Combate ao incêndio. Combate. Tá? Só que ao longo do tempo nós fomos abraçando outras ocorrências. Então hoje, na região central do estado, assim como todo o Corpo de Bombeiros, tanto é que o nosso Comando Geral adquiriu viaturas auto-resgate, está tentando implementar em todos os quartéis, se não me engano são 90 e poucos municípios que contam com quartéis de Corpo de Bombeiros. No estado como um todo. O nosso Comando Geral está tentando colocar, se já não colocou em todos esses municípios, viaturas, que a população chama de ambulância, né? Para nós é auto-resgate, certo, para atender ocorrências desta linha. Eu vou fazer um gancho aqui importante, Rafael. Essa questão, tá? Nós falávamos há pouco aí uma questão envolvendo um susto que eu acabei levando e tudo mais, e aí vem o pronto-socorro, né? Socorro, me ajude, e aí é aquela mão que te pega e te ajuda. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros é essa mão aí que está sempre pronta para fazer este auxílio, esse socorro. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande. O que o Coronel Rafael tem para dizer à comunidade? O que ela deve fazer no momento de socorro e que não deve ser chamado o bombeiro? Porque daqui um pouco eu estou colocando uma expectativa toda nesse pedido de socorro para o bombeiro, mas o bombeiro não está apto a resolver o problema que eu estou precisando naquele momento, né? Como que é feita esta triagem toda? Eu posso dizer assim, nós temos uma co-irmã, uma instituição chamada SAMU, que aqui em Santa Maria está muito bem estruturada. Temos a grata satisfação de tê-los conosco, através do telefone 192 ao SAMU, para casos clínicos. Aí vem a importância, então, clínicos. Casos clínicos, casos em que precise, que a pessoa precisa, que o paciente precisa de pronto uma medicação. O Corpo de Bombeiros ele não é autorizado legalmente a aplicar qualquer tipo de medicamento. Né? O Corpo de Bombeiros ele é basicamente para resgates em estruturas colapsadas, resgates, salvamentos, acidentes de trânsito com desencarceramento, onde a pessoa está presa às ferragens. Certo. Então são umas ocorrências um pouco mais complexas. Sim. Tá? Mas estas outras, a pessoa caiu na rua, tá, um idoso passou mal. Sim. O bombeiro está indo e vai ir sempre. Sempre que puder, melhor dizendo. Sempre Nós que puder, só temos claro. uma equipe com essa viatura auto-resgate em Santa Maria. Sim. Tá? Já o SAMU possui 4 unidades básicas, se não me falha a memória, e uma avançada. Que tem mais condições, evidente, com todo o... Isso. Então a gente pode fazer esse chamamento. Se for essas ocorrências que sejam casos clínicos, podem chamar o SAMU. Se chamar 193, nós vamos fazer de tudo para ir. Só que muitas vezes, se nós estamos indo nessa, nós podemos deixar de ir naquela que realmente... Este é o grande problema do despacho da ocorrência. Isso aí. Nós, bombeiro, por natureza, a gente não nega, a gente vai em qualquer ocorrência. Mas a gente pode deixar de ir Olha aí, numa que realmente precisasse de um apoio maior nosso.
A comunidade que nos assiste nesse momento, é importante isso que o Coronel Rafael coloca, né? Em caso clínico, né? Que haja a necessidade de uma pronta medicação, os bombeiros não podem fazer isso, né? Não podem. Então, verifiquem lá o 192, que aí vem o SAMU com toda essa regulação e vai levar esse paciente para... Profissionais da mais alta estirpe eles têm. Perfeito, sempre com médicos e tudo mais. Então, e muito importante isso que o comandante Rafael está falando. Rafael, dentro deste processo todo, eu já ouvi algumas pessoas falarem a respeito, e aí me vem oportunamente esta pergunta. Sempre nós ouvimos falar, não, porque o combate ao incêndio ou o resgate, enfim, numa questão de uma certa altura. O que nós temos hoje em Santa Maria na questão da chamada escada Magiros? Existe essa escada Magiros? Como que funciona? Não, hoje Santa Maria não conta com autoescada mecânica, que é o... Era chamado de Magiros? Porque a Magiros é uma marca e não tem problema. A gente pode falar porque o que a comunidade sabe, a escada Magiros. Tá bem. Mas a autoescada que Santa Maria tinha, ela é alemã e não existe, posso dizer, no Brasil, alguém que consiga dar a devida manutenção. Manutenção zero. Manutenção zero. Nós tínhamos aqui uma escada. Não, ela continua. Ela está aqui em Santa Maria. Ela estava lá dentro do ginásio, na passagem de comando. É aquela. Aquela do ginásio. Só que hoje é só para fins de, vamos dizer assim, museu. Porque nós como gestores, eu não posso, cada vez que ela estraga, nós gastarmos 30, 40, 50 mil reais para ela funcionar ou 2 dias. Inviável. Então é inviável. Nós já estamos na lista, o Comando Geral, junto com o Governo do Estado, adquiriu 2 final do ano passado. Uma está em Porto Alegre e a outra em Caxias do Sul. E provavelmente o próximo município que receberá, quando o Estado assim adquirir, será Santa Maria. Muito bom. Mas nós estamos, nós não temos essa condição hoje de operar com a escada. É importante, Rafael, não cortando o teu raciocínio, claro. Importante isso, sabe por quê? Porque a comunidade, ela tem, a pessoa que fez o comentário comigo, ela comentou que essa escada não estaria mais em Santa Maria, ou seja, ela teria sido relocada. Não, ela está. Ela está em Santa Maria, só que ela é inoperante, tendo em vista a questão mecânica dela, que é da Alemanha, tu falaste? Isso aí. Então nós não temos técnicos que consigam deixar ela 100%. Sim. Que quando a parte elétrica dela funciona, daí a parte hidráulica vaza óleo, aquele óleo Quanto tempo faz que essa escada está em Santa Maria? Eu lembro bem Foi na década de 90 que ela veio para Santa Maria. O ano dela é 1981. O ano dela é 81? 81 e ela já veio usada lá da Alemanha. Tá. Por doação. Então na época foi excelente. Foi excelente. Só que hoje em dia, por ser muito antiga, chegando próximo próximo não, mais de 40 anos mais de 40 de atividade. E pela falta de profissionais para a devida manutenção, então, por questões de gestão, ela para nós hoje... É a questão do custo-benefício. Por outro lado, nós temos profissionais cada vez mais capacitados para trabalhar em altura e não contamos com a escada. Nós vamos fazer o salvamento igual... A comunidade não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Se caso aconteça uma ocorrência envolvendo uma determinada altura num prédio, o Corpo de Bombeiros está apto. Está apto. Nós tivemos semana passada, retornou de um curso extremamente difícil e de uma qualificação perfeita, Sargento Vilcemar, inclusive. Nós já temos outros graduados que possuem cursos na área de salvamento em altura. Bacana. Então, os prédios hoje eles são adaptados para a questão de nós, bombeiros, realizarmos o salvamento em altura. Então, assim, com certeza, se tivéssemos uma escada, seria uma ferramenta a mais. Mas a comunidade fique bem tranquila que nós continuamos salvando da mesma forma. Perfeito. Atendido aqui, a esta demanda. Claro. Rafael, já me avisaram lá
nosso tempo estourou, mas eu não gostaria de encerrar contigo, que eu peço sempre aqui para os meus convidados, né, contarem aí alguma coisa marcante, né? Coronel Rafael, aspirante 2000. Aspirante 2000. Olha, é bem marcado isso aí, data de criação do nosso Batalhão de Operações Especiais. Isso aí. Né? 2 de agosto, né? 2 de agosto. Né? Sou fã do isso aí, do antigo boy, agora isso choque. Aí, agora, 2º Batalhão de Choque. Fez aniversário agora, semana passada. Rafael, conta para nós aqui sempre nós temos aí ao longo da nossa caminhada, né? Que é uma caminhada muito ativa, né? Muito ativa, muito dinâmica. Tem alguma ocorrência nesses 25 anos de serviço aí que marcou, e evidentemente que no lado de bombeiro, porque tu tem muito mais tempo aqui de bombeiro do que de brigada militar, né? Tens uma ocorrência que gostaria de dividir com a gente aqui essa história? Tem sim. Bom, de brigada eu tive 10 anos e 10 anos na rua, né? 10 anos de serviço. Operacional. Eu lembro que eu adorava assumir um serviço sexta de noite, sábado de noite, que era movimentada a coisa. Que era o maior número de ocorrências. Isso. Mas ocorrência de bombeiro, me fez lembrar uma no município de Jaguari, ano de 2015. Tem uma ponte que era metálica, eu acho que continua sendo metálica. Em Jaguari. Para acessar o município tem aquela ponte. E aí uma carreta bitrem vinha de sentido Jaguari em direção à rodovia da 287. E no meio da ponte ela precisou frear. E quando freou, eu não sei eu não posso dizer aqui se a ponte existia manutenção ou não. Sim. A ponte caiu. Uma caminhonete Saveiro que estava vindo logo atrás dela, ela caiu no rio, mais ou menos uns 35 a 40 metros de altura, que eram os pilares da ponte. Aí esse bitrem, a segunda carreta do bitrem ficou pendurada, e a primeira carreta e o cavalinho permaneceram no que sobrou da ponte. Então a metade da ponte caiu, e aí tinha o pilar aqui, né? E um cavalinho, uma carreta ficou caída, pendurada, carregada de soja. A outra ficou no nível da ponte, junto com o cavalinho. Fizemos então todo um projeto de como é que nós iríamos liberar aquela carreta, junto com o Exército Brasileiro lá. E o carro que caiu direto lá para baixo. E o carro que caiu. Conseguimos fazer o salvamento da vítima. Do motorista da vítima. Do motorista. E aí depois, que graças a Deus sobreviveu. E isso que caiu capotado ainda. Mas conseguimos. E aí, com relação à retirada dessa carreta, nós, junto com o Exército Brasileiro, eles nos emprestaram os guindastes, pesados. Nós estendemos cabo de aço de mais ou menos 200 metros na estrada, fora da ponte, né? Para segurar a fazer carreta, o esteio. Estabilizar. O cavalinho e a carreta. E aí eu me lembro que eu e o Sargento Carvalho, que hoje está na reserva, nós tínhamos que liberar o resto da carga, tinha que largar no rio, devidamente autorizado pelos órgãos dos ambientais, para alivianar a carreta. E aí eu lembro, quando nós fomos acessar, a ponte fazia isso aqui, 45 a 50 metros de altura, né? Nós devidamente equipados com toda a segurança, mas foi uma das ocorrências fora de combate a incêndio que marcou bem que me marcou assim, pela periculosidade. Nem eu na época era capitão, eu não tinha noção do alto perigo que eram só nós dois, o resto não existia mais ninguém em cima da ponte, né? Estava tudo isolado, nem a equipe do exército, estavam só com os guindastes fora. Então me lembro que nós dois, Carvalho, eu vou contigo, nós vamos acessar, nós vamos liberar. Eu me lembro quando ele abriu a tampa, ele estava de um lado para descarregar, aí ainda cada vez mais aquela ponte, ou seja, poderíamos cair. Sim. Olha só. Mas graças à mão de Deus nós estamos aqui salvos e tranquilos. Nós ficamos imaginando aqui, Rafael,
quantas ocorrências, né, que participamos de forma direta e indireta. E eu sempre faço aqui a pergunta, né, de alguma coisa marcante aí. Sim, então, tá aí do Rafael. Eu me lembro muito bem dessa ocorrência, né, de ter sido divulgado e tudo mais, imagens, enfim, né, que chamou bem a atenção de toda a região. As outras trágicas, eu acho que nem vem a gente... Verdade. Não precisa. Verdade. Essa aí eu guardo comigo e... Verdade. Rafael, eu quero desejar aqui mais uma vez, como falei no início, né, toda a sorte de felicidade para ti e que leve daqui do nosso programa um grande abraço, fraterno abraço para toda a tua equipe, né? Nós não fizemos nada sozinhos, né? Nós temos uma equipe trabalhando, né? Nós somos os coordenadores e a equipe que trabalha e que confia no comandante. Ela está cumprindo a missão com absoluta certeza lá na frente. Então, leva daqui o nosso abraço. E a ti, Rafael, eu coloco aqui o nosso programa, né, o Cidadania e Segurança, à tua disposição. Precisando de qualquer situação, aciona o nosso programa. Precisando dar alguma informação para a comunidade, alguma coisa que tu queira transmitir aqui, mesmo não estando aqui, né, na tua pessoa de comando, que nós podemos, durante a nossa programação, o nosso programa é semanal, então ele fica toda semana rodando, e fora isso, estamos nas redes sociais também, né, divulgando toda essa parte aqui que é bastante importante para a cidadania e para a segurança pública da nossa cidade. Tá bem? Fico muito grato, né? Não deu tempo nem de falarmos sobre os nossos projetos. Verdade. De bombeiro na escola, de bombeiro no bairro. Tá aí, então a próxima pauta. Que nós vamos. E então a comunidade já vai ver o Corpo de Bombeiros cada vez mais na rua. Ah, que bom. Cada vez mais conversando com as pessoas, sim, trocando ideias, para ver o que nós podemos ajudar cada vez mais, né? Muito bom. Fica também o meu fraterno abraço para ti, para tua família, para a família Diário, para todo o programa, para a TV Santa Maria. Obrigado. E sou um fã desse programa. Obrigado, obrigado. Pessoal, nós poderíamos ficar aqui com o Rafael muito tempo, né? Porque, imagina, são 25 anos de serviço, tem histórias e histórias e histórias, né? Para serem contadas e que ficam na memória nossa, né? Que estamos e trabalhamos aí na parte da segurança pública. Então, vamos colocar aqui uma outra oportunidade para o comandante Rafael estar aqui novamente conosco, e ele traz aqui com esta conclusão que ele disse e que me deixa muito feliz. Ele disse o seguinte: a comunidade vai ver muito mais o bombeiro na rua. Não o bombeiro dentro da viatura com sirene, e sim o bombeiro fazendo esse contato prévio, esse contato preventivo. Muito bacana isso, viu, Rafael? Muito bacana. E tem todo o meu apoio aqui nessa divulgação. E precisamos. Envolvendo crianças, né, nas escolas, né, como que é a atividade de bombeiro. Tens aqui o apoio integral, mais uma vez aqui, a audiência de vocês. E eu sempre digo, a permissão que vocês nos dão de nós estarmos aí dentro da sua casa todas as semanas. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, administração de condomínios, venda e aluguéis. Cirne Automóveis. Acesse cirneautomóveis.com.br. Construtora Jobim. Fone 3026 4040 e acesse construtorajobim.com.br.